Fala galera, seja bem-vindo ao canal Cultura Reformada, sou eu, o pastor Ademir de volta e dessa vez para responder aqui a pergunta do irmão Wilson Plaza. Que nome forte, hein? Wilson Plaza, não é? Parece até aquele nome daqueles hotéis chiques de São Paulo, não é? Aqueles prédios gigantescos, não é? Aqueles hotéis chiques. Wilson Plaza perguntou bem assim, antes, se você não é inscrito no canal, tá bom? Se inscreve, tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Aproveita porque tem muito conteúdo aqui. Lembrando a vocês, beleza? Nosso canal, o canal Cultura Reformada, não tem compromisso com política de boa vizinhança, tá bom? Eu respeito todo mundo, tá? Respeito cada segmento dentro do cristianismo, dentro do protestantismo, respeito, certo? Não gosto de ficar com esse negócio de nós contra eles. Porém, eu também, ao mesmo tempo, não gosto de relativizar as coisas. Então, pra mim, o que é, tá? É aquela questão, colocar os pingos nos is. Então, meu objetivo é expor, né? Então, veja, o nome do canal é Canal Cultura Reformada. Então, eu quero expor o que vem a ser a cultura reformada, beleza? Por isso que eu não trato a fé histórica bíblica reformada como uma questão de auto-identificação apenas, como uma questão sentimental, algum tipo de apego por algum autor em particular. Não. É uma tradição, beleza? Desde o século XVI, que permanece viva hoje pela confessionalidade. Então, há uma herança dessa tradição. E eu gosto de falar sobre isso. Tem vários canais aí que falam, não é, de fé reformada, desvirtualizando o nome, ou, para ser um pouco mais específico, tirando o nome de contexto e aplicando como bem quer. Eu não faço isso. Então, toda vez que eu falo de fé reformada, eu quero falar dessa fé a partir de sua própria herança confessional. Porque, para mim, é muito diferente a teologia de um teólogo particular, não é, do que a teologia da igreja. Eu subscrevo a teologia da igreja e não a teologia de teólogos particulares. Certo? Então, para ficar claro isso aí. Beleza? Por isso tem muito vídeo aqui para você sobre assuntos. Inclusive tem um vídeo aqui sobre batistas são reformados e vai ajudar até também com relação a esse vídeo que o irmão Wilson Plaza... Aliás, vídeo não, a pergunta que ele fez aqui. Que diz bem assim: o que você acha do pastor batista que se diz reformado, como o Marcos Granconato, que faz críticas ao batismo infantil e critica o amilenismo? Primeiro de tudo, irmãos, vamos lá. Vamos colocar os pingos nos is, né? Antes de qualquer outra coisa, não é? Um pastor, e mesmo um cristão, ele não é reformado porque eu acho que ele é reformado. Não é? A gente tem que parar com esse negócio de imaginar que alguém é alguém. Alguém é alguém. Essa foi triste, né? Você querer. Alguém faz parte dessa tradição reformada porque fala em João Calvino ou em Santo Agostinho, não é? Ou então fala em pregação expositiva. Não é isso que define o que é a tradição reformada ou a fé reformada histórica. Entendeu? Por isso que eu bato tanto na questão das confissões. Confissões aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tem de unidade, confissões. Entendeu? Ou os padrões de fé de Westminster. Certo? Então, antes de responder essa pergunta de maneira objetiva, é bom compreender uma coisa, tá? Homens, certo? Que não são reformados, não adianta forçar a barra porque não são reformados, beleza? Mas ainda assim são homens de Deus, não é? Então eu posso pensar no pastor Marcos Granconato, e eu posso citar outros pastores aqui, sem problema nenhum, porque eu não estou fazendo nenhum vídeo contra ninguém, né? Então, pastor Marcos Granconato, não é? Pastor, por exemplo, Paulo Júnior, um grande homem de Deus, pastor, pensando no estrangeiro, né? Paul Washer, John Piper, são grandes homens de Deus, pastores, né? John MacArthur, certo? Mais próximo, digamos assim, né? Talvez não tão conhecidos, mas o pastor Marco Paixão tem um canal aqui, não é, no YouTube, sobre os batistas, né? Que ele chama de reformados. O vídeo que eu faço sobre batistas reformados é justamente porque eu assisti um vídeo dele sobre esse assunto e eu tentei mostrar que não é, né? Mas, como eu falei, eu respeito, ele é meu irmão em Cristo, certo? Para mim não tem problema nenhum com relação a isso, não. Eu estou falando de tradição e não estou julgando fé de ninguém. Então, são todos homens de Deus, mas eu tenho que dizer, tá bom? Eu sei que vai ter irmão que vai discordar, né? E tudo bem, tá bom? Discordar é saudável, não tem problema nenhum, não. Eu não sou dono da verdade, não. Certo? Então, se alguém achar que eu estou exagerando ou sendo exclusivista com relação a isso, ou alguém entender que reformado é sinônimo nesse sentido de crente verdadeiro, problema. Eu não tenho como resolver isso aí. Se você quer entender assim, entenda, não é? Quem está assistindo o vídeo.
Mas eu tenho que dizer, todos esses que eu citei aí não são pastores reformados. Não são. São pastores batistas. São nossos irmãos batistas, certo? E esses que eu estou chamando de irmãos batistas, que são pastores que pregam com fidelidade, expõem as escrituras, não é? São pastores que realmente são bem conservadores nesse sentido, em termos de cristianismo, não aderem nesse sentido, né, a esse relativismo, a esse mundanismo que tem entrado nas comunidades. São homens de Deus, os quais eu respeito e por eles oro também. Agora, entenda, não são pastores reformados. Essa é a razão do porquê há divergência tão contundente entre nossas doutrinas, porque eles não são reformados. Por exemplo, existe diferença forte entre os reformados da tradição continental e os presbiterianos? Existe. Aqui no canal tem vídeo sobre isso. Eu não pontuo de maneira tão específica porque eu não sou nenhum especialista. Eu não sou especialista em nada, na verdade, né? Eu sou um estudante como vocês. Sou um pastor de uma comunidade local, mas estou estudando, né? Continuo estudando e isso vai durar a vida todinha. E o que acontece? Mas comparado ao conhecimento que eu tenho mais sobre a minha própria tradição, eu não tenho tanto conhecimento sobre a tradição, por exemplo, presbiteriana. Mas eu posso perceber sim, e até irmãos aqui já cooperaram, não é, com o nosso canal aqui, explicando certas diferenças, não é, bem pontuais, e eu agradeço por isso, porque me dá bastante conhecimento. Mas existe sim diferenças, não é? Bastante diferenças com relação às igrejas reformadas e presbiterianas, certo? Só que mesmo assim são reformados. Por quê? Porque aquilo que nós temos de discordância nesse sentido não fere aquilo que é o coração da doutrina reformada, que é a teologia do pacto. Isso mesmo, nós reformados nós não vivemos nesse sentido no debate soteriológico. Então quem tem buscado o debate soteriológico são esses que geralmente não são reformados. E aí você tem o pastor Márcio Glinconato e os demais. Então eles são todos homens de Deus, estão batalhando fielmente com relação à soteriologia, não é? Mas, ao mesmo tempo, eles não estão, nesse sentido, de acordo com a própria tradição reformada e o que isso significa quando eles discordam do pedobatismo e também da teologia do pacto. Então, a teologia, né, da salvação, ou 5 pontos do calvinismo, não é o coração da teologia reformada. Eu sinto muito dizer, mas não é. Isso aí é uma fatia importante, até grande, mas não é o coração da doutrina reformada. O coração da doutrina reformada é a doutrina do pacto. Você abriu mão da doutrina do pacto, ou então distorceu a doutrina do pacto, não é mais doutrina reformada. Certo? Isso é um ponto. Então, todos esses pastores são homens de Deus, não são reformados, são pastores monegistas, batistas monegistas. Tá ok? Então, fique claro isso. Agora, então, pensando nessa resposta, eu acho que já até respondeu, na verdade, né? Ele, então, o pastor Marcos Glinconato, tem essa discordância e até combate o pedobatismo e o amilenismo, ou a teologia do pacto, no caso, né? Justamente porque ele tem essa visão que não é reformada. Então ele não é um pastor reformado, tá? Fique claro isso aí. Ele não é um pastor reformado, é um pastor monegista. Eu nem chamo de calvinista, porque eu já expliquei que calvinismo é muito mais uma questão, um apelido pejorativo, digamos assim, e deram esse apelido, mas reformado, na verdade, é calvinista nesse sentido, né? Nós não nos chamamos de calvinista, historicamente falando, mas nos apelidaram assim e pegou, né? Igual os puritanos, por exemplo. Pegou. Então ficou. Então eu não me ofendo com isso, certo? Mas dá no mesmo. Reformado e calvinista é uma coisa só, né? Não tem diferença nenhuma. Entendeu? Então essa galera que é monegista, né? Ou seja, eles são monegistas por quê? Porque eles adotam, não é, da doutrina reformada / calvinista aquilo que diz respeito à salvação. Nada além. Então, né, até um pouco da ética reformada em si, né, por várias influências de vários proponentes nesse sentido da doutrina reformada, mas eles não estão, digamos assim, mantendo a herança reformada. Não estão, beleza? Então, eu gosto de ser bem claro com relação a isso. Falo de tradição, então não confundo as coisas. Por isso, então, o pastor Marcos Glinconato, ele mais do que a maioria dos outros pastores, né, ele é um pouco mais contundente, ele gosta muito do debate. Participou muitas vezes daquele Vejam Só, eu não gosto, na boa. Eu sei que é um bom programa, mas quando o assuntos diversos são colocados, e você coloca um pastor que se diz calvinista, e na maioria das vezes não é calvinista de verdade, é só um monegista, e coloca um arminiano, para eles debaterem,
e alguns nem são arminianos de verdade, assim, eles nem conhecem Armínio muito bem, você percebe pelas argumentações deles, você não está ajudando a cristandade desse jeito, porque você relativiza a doutrina da salvação, que é algo tão pesado, é a doutrina da salvação, e você relativiza. Então, basicamente, duas pessoas debatem, argumentam nesse sentido, e no final, os telespectadores, não é, têm a opção. Então, eu escolho o que é melhor para mim, o que é mais coerente. Isso é estranho para mim, porque a doutrina é tratada como uma coisa não tão relevante assim, não tão importante, não tão contundente para a vida. E isso é perigoso, é por isso que eu acabo não gostando desse tipo de debate. Lembre-se, para mim, debate soteriológico ficou em Dort. Tudo que saiu de lá para mim, ó, eu não dou nem valor. Nem valor, nem me importo. Quer expor como é que você pensa? Começa o canal no YouTube e faz o que eu tô fazendo. Simples assim. Eu não tenho que debater com ninguém, eu não preciso fazer isso. Né? Nem você precisa fazer também. Ninguém, na verdade. Apenas defenda o que você acredita. Acabou. Basicamente é isso, não é? E eu defendo justamente a fé reformada histórica. Essa fé reformada que é confessional. E não existe fé reformada sem confessionalidade. Tá bom? Então, isso é claro. Essa é a razão do porquê o pastor Márcio Biconato, nesse sentido, bate na questão do pré-do-batismo e também do amilenismo, ou na teologia do pacto, nesse sentido geral. Porque ele não é um pastor reformado. Simples assim. Tá bom? Simples assim. Então, eu espero ter respondido aí. Espero que o irmão possa até compartilhar. Não se preocupe em compartilhar esse vídeo. Pode compartilhar mesmo. Se alguém discordar, à vontade. É só comentar aqui no vídeo. Eu já falei, tem gente aí que chamou o calvinismo de câncer. Eu tô nem aí, não me ofendo com isso não, né? Eu tenho a pena às vezes, porque as pessoas, elas não conhecem e realmente tentam destruir o calvinismo sem conhecer, né? Elas criam uma ideia pessoal sobre, nunca leram nada a respeito de verdade e acabam tentando diminuir a importância, né, da doutrina reformada. Mas é isso, beleza?